Salve, salve pessoal, bem-vindos à segunda parte do terceiro episódio desse podcast. Nesta vez a gente vai debruçar um pouquinho na fisiologia. Foi um episódio bastante complexo de ser estudado. Eu tive três fontes de estudo, que foi a fisiologia de Silverstone, seja como é que chame, Desvendando o Sistema Nervoso de Baer e algumas leituras complementares especificamente na parte de motivação, que está no livro Behave, Comporte-se, de Robert Sapolsky. Então, tentei deixar o episódio bastante robusto. No entanto, não significa que as pessoas que nunca ouviram falar sobre isso não vão entender. Eu juro para você, do outro lado, que está me escutando, que vou tentá-lo trazer de uma forma intuitiva para você. Juro de forma intuitiva e que não termine afastando mais do que atraindo, para entender esse sistema que é tão lindo, gente. É lindo, 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 lindo. Então, bom, só para deixar a apresentação mais completa, meu nome é Diego Azuage, eu sou estudante de nutrição na UFRN e esse podcast é para trazer o conhecimento que eu vou aprendendo fora e dentro da faculdade para você que precisa ou tem curiosidade de entender melhor esses temas sobre a nutrição e a saúde de forma prática e completa, saindo do superficial. É a principal ideia. Então, sem mais preâmbulo, vamos começar com o episódio. Como falei, vai ser um episódio que vai demandar sua atenção, principalmente porque não é um tema fácil, um tema complexo, mas vamos lá, a gente vai desvendando um pouquinho. Vamos começar com uma pergunta que é bem importante ser feita. Vamos lá. Pega papel, pega caneta, pega sua atenção, mas tenta responder. Não sei se você está no carro agora. Mas para pensar. Por que a gente come? Por que a gente se alimenta? Para um segundinho, eu juro, 30 segundos para. De 30 segundos, vai. 30 segundos. Certo, eu espero que você tenha pausado pelo menos uns 30 segundos para responder essa pergunta. Gosto de começar a fazer essas dinâmicas de deixar um tempinho que você pare para pensar. Provavelmente você pensou em, cara, porque a gente come para não morrer de fome, por exemplo. E sim, mas a gente também come por questões sociais, por questões culturais, por se a comida é boa, se o alimento é bom, se vai fazer mal. É um cálculo muito complexo que o nosso cérebro faz, que vai determinar se a gente vai consumir ou não esse alimento. Isso vai fazer um pouquinho mais de sentido, um pouquinho mais na frente. Mas também, claro, a gente come para não morrer de fome, para repor a energia que é gasta para o nosso corpo estar vivo, para o nosso coração bater, para você sorrir, você está contraindo músculo, você está contraindo musculatura na tua face que faz os teus lábios subirem de posição. Quando você corre, faz academia, chora, você precisa de energia para isso. E claro, essa energia vem do nosso alimento. Como eu falei no primeiro episódio, a gente não é planta para fazer fotossíntese. A gente precisa de outros organismos para comer, para se alimentar, para produzir a nossa própria energia. Então, como o nosso corpo controla essa entrada e saída de energia? Porque se você para pensar, não é simplesmente a entrada infinita que vai solucionar o problema energético. Ao contrário, isso tem se visto neste contexto que a entrada excessiva de calorias tem levado ao aumento da obesidade. E claro, se a saída é muito maior do que a entrada, de forma crônica, você termina gastando mais energia do que consome e termina levando a certos déficits que pode terminar em uma desnutrição, claro. Então, como nosso corpo faz esse balanço energético? E a resposta é muito complexa, mas muito linda, que é através de duas formas, de dois pensamentos, vai. Como o seu corpo, claro, depende do momento da vida do indivíduo. Então, claro, vamos lá. Como o nosso corpo controla a entrada e saída dessa energia. Então, o corpo, vou dar um exemplo bem esdrúxulo, mas o corpo é como se fosse uma empresa longa, de longa duração. Então,
você precisa saber quanto dinheiro você tem na sua conta. Neste caso, já que a gente está falando de questão energética agora, essa reserva vem a partir do tecido adiposo. Esse é o nosso dinheiro energético de longo prazo. E esse tecido adiposo, gordura, armazena grande quantidade de energia. E este sinaliza para o nosso cérebro, principalmente para o nosso hipotálamo, uma região do nosso cérebro relacionado à homeostase, quanta reserva a gente tem. E quando a gente tem pouca reserva, ele sinaliza para o nosso cérebro: ei, tá faltando aqui calorias, para que a gente volte para aquele estado, para essa quantidade, vamos supor assim, de gordura, de energia que a gente tem, que a gente tinha. Então, abre aí o apetite para repor isso. E aqui eu vou fazer um pequeno parêntese, para ser sincero, eu não tinha nem planejado, que é sobre dieta restritiva. É por isso que quando eu sei que muita gente faz isso, você deixa de comer um tempo, vamos supor, você deixa de comer durante um dia, porque você, claro, se você não está permitindo a entrada de calorias, você vai usar o que você tem e vai gerar uma perda, claro, de curto tempo dessa energia gasta. Sendo que esse sistema de gordura vai indicar para o seu cérebro: ei, eu quero repor. E como fui privado, eu quero uma espécie de juros, vamos dizer assim, que esse juros se paga com apetite. Você fica com mais fome. Na realidade, você fica com fome, como a gente comentou no episódio passado. Não é seletiva, e você termina consumindo mais calorias para repor um pouquinho mais do que foi perdido. Porque, claro, repito, o nosso organismo não gosta de perder energia. O nosso organismo quer manter esse peso corporal. E é por isso também que a gente pensa obesidade, a gente como profissionais da saúde, ou futuros profissionais da saúde, questão de longo prazo. Se for por curto prazo, é só deixar a pessoa sem comer. Só que isso é desagradável, isso não tem resultado, a pessoa ganha de novo posteriormente pela sinalização do tecido corporal para o cérebro, que a gente já vai entrar mais em detalhe como isso acontece. E abrindo esse apetite desenfreado e voltando para o peso perdido, e até um pouquinho mais, geralmente. Então, a gente está falando aqui, vou dar nome aos bois, como dizem aqui. A gente está falando aqui de uma teoria proposta por Gordon Kennedy lá em 1994, chamado teoria lipostática, que seria quanto você gasta de energia, de tecido adiposo no caso, e quanto você repõe. Naquela época, não se tinha um conhecimento tão aprofundado como a gente tem hoje, claro. Eles estavam trabalhando com ratos. E eles fizeram essa pergunta: como o nosso tecido adiposo se comunica para o nosso cérebro, comunica para o nosso encéfalo, para o nosso cérebro, que está faltando energia, deve ter alguma comunicação. E eles encontraram essa comunicação, que foi a leptina. E eles pensaram: cara, então se a gente aumenta a leptina, ou seja, se o seu sistema de gordura avisa para o seu cérebro que já tem muita gordura e isso induz a saciedade, então, se você suplementa leptina, você vai estimular a saciedade em pessoas com obesidade e a pessoa vai comer menos. Eles tentaram isso, porém, infelizmente, não era tão simples quanto eles achavam. Por quê? Porque o nosso cérebro criou uma resistência à ação da leptina. Como assim? Muita leptina circulando por nosso corpo faz com que as células que recebem essa leptina sejam menos responsivas. Por quê? Porque tem muita leptina. Elas não precisam 500 mil moléculas de leptina. Precisam, vamos supor aqui um número aleatório, tá, gente? 500 mil é um número aleatório. Elas precisam de 100 mil. Então, quando elas já têm 100 mil, elas fecham as portas, através, claro, de receptores. Elas fecham os seus receptores
e não entra mais leptina e a leptina fica circulando. Aí quando precisa de leptina, eles abrem um pouquinho a porta para a entrada de certa leptina e fecha de novo. Isso aí chama resistência à leptina, que é bem parecida, claro, com outro hormônio, com a resistência à insulina. Então, na realidade, eles perceberam que o estudo deles era com camundongos, então poucos camundongos se beneficiaram com a suplementação de leptina. Quais eram os camundongos que se beneficiaram? Os camundongos que não produziam leptina e que as células precisavam essa sinalização, essa comunicação entre o tecido adiposo e o hipotálamo de que as reservas tenham alcançado um nível padrão, vamos dizer assim. Está ficando claro o raciocínio? Por favor, vai me, vai me ajudando também a entender se está ficando claro. Para ter esse balanço energético. Então, isso é uma coisa, como eu falei, uma empresa de longo prazo. E claro, né, uma observação importante que eu tenho que fazer é que isso se aplica em ratos, com camundongos, como eu falei, também se aplica em humanos. Existe a obesidade explicada apenas por genes, chama obesidade monogênica. Então, quando você tem essa deficiência com esse gene, por exemplo, no receptor da leptina, mesmo você suplementando leptina, essa leptina não vai ser absorvida pela célula e fica insensível à ação da leptina. Então, mesmo você suplementando leptina, se essa célula, por exemplo, esse neurônio, não tiver um receptor que puxe para dentro essa leptina, não, infelizmente não adianta. E claro, isso termina levando em certos problemas metabólicos, que causa a síndrome de deficiência à leptina, que aqui seu corpo nem produz e nem recebe a leptina. Termina trazendo aí muitos problemas. Mas tem que deixar claro, evidentemente, que é uma condição rara, não é uma coisa tão frequente na população. A explicação de 1 a 3% dos casos de obesidade que a gente tem hoje, obesidade, tem que deixar claro aqui, é multifatorial. Então, uma das explicações pode ser essa. Sendo que, com o avanço também do conhecimento em relação à obesidade, tem se visto que a leptina por si só não explica todos os sistemas de fome e saciedade. Existem, claro, sinalizações de curto prazo que fazem você comer. Então, como eu falei, a gente pensa no longo prazo com a leptina, que seria essa sinalização feita pelo nosso tecido adiposo para o nosso cérebro que os níveis estão bem ou que os níveis estão baixos e você estimula o apetite. Mas também a gente pensa, e aqui é que vem a coisa, em curto prazo. A primeira teoria, não foi a primeira, mas uma das mais relevantes lançadas sobre o que explica a nossa fome e saciedade e apetite no curto prazo, foi a teoria glicostática. O que é a teoria glicostática? Vamos debruçar um pouquinho esse nome. Glicose, glicemia. Tá, a teoria glicostática se refere principalmente ao metabolismo da glicose, que é modulado pela ação da insulina. Claro, quando você se alimenta de forma bruta, não é assim, de forma apenas meramente biológica, está entrando nutriente no seu corpo, então você absorve o nutriente através do alimento. Esse nutriente vai percorrer o seu organismo, seu corpo, vai passar eventualmente pelo fígado e lá vai ser metabolizado, vai ser transformado em glicogênio, vai ser transformado em gordura, vai ser transformado através dos milhões e bilhões de processos químicos bioquímicos que o nosso corpo faz. Mas pensando na questão do aumento da glicemia, claro, tem a resposta da insulina, mas quando aumenta essa glicemia, o seu cérebro, o seu hipotálamo, entende que está entrando alimento, que está entrando comida, e suprime essa fome. Vai aumentando essa sensação de saciedade.
No entanto, não explica muita coisa, infelizmente, porque a gente sabe que tem outros fatores que influenciam quanto, principalmente com carboidrato, quanto a gente consome. A gente vai falar um pouquinho mais lá na frente, como eu falei. Mas se essa resposta de aumentar a glicemia, o nosso hipotálamo percebe que a gente está se alimentando e vai estimular a saciedade. Nem sempre acontece da melhor forma, não é o principal mediador de saciedade, mas faz parte de mais um. Então vamos pensar já no curto prazo. Que curto prazo? Um dia. Para mim, curto prazo, neste contexto de fome, saciedade, apetite, é um dia. Então, sim, a gente pensou no longo prazo, sei lá, 10 anos. Quanto entrou, quanta energia entrou, quanta energia saiu, quanto tecido adiposo entrou, quanto tecido adiposo foi formado, quanto tecido adiposo foi perdido, muscular, quanto foi ganhado, quanto foi perdido. Tem milhões de controles de longo prazo, claro. Mas pensando em curto prazo, um dia. Em um dia, como o nosso corpo sinaliza que a gente tem fome, tem saciedade. O principal centro da fome do nosso corpo se encontra nesse chato hipotálamo. Tá tudo aí, cara. Fome e saciedade tá aí. Tanto no longo, tanto no curto prazo. E eles são sensíveis à ação da leptina. Então, como a gente falou, quando você consome alimento, a sua leptina aumenta. Naturalmente, como a gente falou. As pessoas com obesidade, geralmente, são acompanhadas pela resistência à leptina. Mas a leptina ainda assim aumenta na circulação sanguínea. Em pessoas saudáveis, essa leptina vai sim indicar saciedade através de um mecanismo muito complicado, mas muito bonito. Vou tentar explicar da forma mais simplificada possível, porque é bem complicado mesmo. Então a leptina vai lá até seu hipotálamo, se conecta com um neurônio. Então os neurônios alfa, MSH e CART, cara, esses nomes são engraçados. MSH, porque assim, vamos lá, quero fazer esse pequeno parêntese, porque senão fica muito abstrato, porque é um tema muito abstrato mesmo. Os pesquisadores, quando eles foram encontrando como isso vai funcionando e tal, eles botavam os nomes das funções que eles percebiam. Então, por exemplo, esse neurônio CART, a primeira vez que foi estudado, eles se encontraram em ratos, quando eles estavam administrando cocaína e a metanfetamina. Sim, eles fazem isso com alguns ratos, eventualmente. E perceberam que essas séries se acendiam, só que, bom, o nome ficou cocaína e a anfetamina regulador de transcrição de cocaína e anfetamina. Então, quando esses neurônios, desculpa, MSH e CART, são ativados, eles vão estimular a outra estrutura cerebral chamada hipófise a secretar uma resposta que a gente chama humoral. O humoral vem de líquido, então é uma resposta que vai interferir no líquido, que nesse caso vai ser o sangue, a liberar TSH e ACTH. Calma. Digo que TSH é hormônio estimulando a tireoide e ACTH que vai atuar onde? Na tireoide. E ACTH é o hormônio adrenocorticotrópico, que vai atuar lá no rim. E de forma geral, eles vão estimular o aumento da taxa metabólica basal, que significa o quê? A energia que você gasta para manter as funções vitais. Então, essa resposta via leptina, a gente não pode esquecer isso, via leptina, vamos repetir, a leptina estimula o neurônio alfa-MSH e CART, que vão estimular a resposta humoral através do sangue pela hipófise, que vai estimular a produção do hormônio da tireoide, TSH,
e ACTH, que vai atuar lá nos rins, para aumentar a taxa metabólica basal, que vai estimular para o nosso corpo a sensação de saciedade. A gente faz isso depois que a gente se alimenta. Quando cai a leptina, então repito, isso é quando a leptina estimula. Quando cai a leptina, a gente sente mais fome. Então vai estimular outros neurônios, como o neurônio peptídeo Y, outros peptídeos, outras coisas, a GRP, que tem efeitos fisiológicos contrários a que eu falei agora. Então vão diminuir a concentração. Então vão desestimular, vamos dizer assim, a produção desses hormônios que eu falei agora, TSH e ACTH, na circulação sanguínea, diminuindo a taxa metabólica basal, justamente para evitar gastar demais energia. Concorda comigo que faz sentido? Se você está saciado, você consegue gastar mais energia porque está entrando agora energia. Mas quando você não tem muita energia, o que você faz? Você cuida do que tem, você tem que diminuir a sua taxa basal, sua taxa metabólica basal, e estimula o comportamento alimentar, estimula o apetite, estimula a fome. Claro que quando esse sistema fica desregularizado, que é o que mais acontece atualmente, quando esse sistema fica desregularizado, a entrada e a saída ficam comprometidas. Então, vamos lá, eu sei que fica um pouquinho abstrato, principalmente porque eu não estou usando imagens, seria muito mais fácil se eu tivesse imagens, mas também um desafio pessoal para mim e para você que está escutando, ir imaginando esse cenário. Como eu falei, deixei lá no início do podcast, esses temas são muito bem estudados já em livros, papers. Então, se você está indo na área da saúde, tem que entender isso aqui, tem que manjar. E se você não, você não é da área da saúde, pelo menos tem que ter noção que isso existe. Não estou falando que você abra um livro de fisiologia, porque é bem chatinho e bem difícil mesmo. Mas que você entenda que existe essa regulação no hipotálamo. Pronto, se você já lembrou disso, você que não é da área da saúde, para mim já está no lucro, tá certo? Então essa regulação de curto prazo, a gente falou da homeostática. Então, no curto prazo também existem, além dessa regulação do hipotálamo, que é a regulação da homeostase, esse conceito tem que ficar bem claro, sobre a questão energética mesmo. Então, só para fazer meio que um resumo, lá no hipotálamo tem neurônios específicos sensíveis à ação da leptina, que vão indicar quando ter fome ou saciedade. Porém, isso não representa a história toda. Porque tem outras motivações, claro, que vão impactar nesse sistema, obviamente. Mas, claro, no curto prazo, tem outras coisas que interferem na sua motivação do comportamento alimentar. Por exemplo, quando foi a sua última refeição? Você tem 12 horas sem comer, você tem 15 horas sem comer, você está com fome, você está com saciedade, isso interfere. No momento que você termina de comer, provavelmente, dependendo do alimento, como a gente vai ver, você não vai querer mais 200 gramas de carne, por exemplo, se você comer carne. Você não vai querer 200 gramas de arroz, se você comer arroz. Então, a saciedade e a fome tem muito a ver em quando foi a última vez que aconteceu cada um, como você comeu, como você estava se sentindo quando comeu, estava com pressa, estava assistindo YouTube, que é o que mais acontece, inclusive comigo, eu assisto no YouTube quando estou comendo. Você estava prestando atenção na sua refeição, você estava acompanhado por quem? Por gente que você gosta, por gente que lá no trabalho você não gosta, não tem muito saco não para aguentar, com quem você comeu, quanto você comeu, que você estava se sentindo, como você estava se sentindo emocionalmente naquele momento, são algumas coisas que motivam o comportamento alimentar ocorrer ou não também. Isso é bem importante. Então, isso aqui vai ser uma regra agora. Quando a gente fala de motivação, daqui a pouquinho eu vou falar com mais detalhes sobre o que acontece no nosso cérebro para que a gente tenha motivação, nesse caso direcionado para o comportamento alimentar. Mas quando eu falo motivação é a probabilidade.
é a maior probabilidade de o comportamento acontecer. Então a gente tem umas fases que tem que ficar muito claras, tem que ficar muito na memória. São 3 fases, uma chamada fase cefálica. Cefálica representa o encéfalo, na realidade, encefálica. Representa mais assim o cérebro mesmo. O encéfalo e o cérebro não é a mesma coisa, mas é aí outra discussão. Mas por questões de vocabulário para o público geral, eu vou falar cerebral. É a fase cerebral, fase cefálica, que é a preparação do corpo. Então, o que acontece? Quando você tem um alimento na sua frente, os seus sentidos, lembra daqueles clássicos 5 sentidos? Visão, audição, tato, som e sabor, elas vão direcionar para o seu cérebro que tem alimento perto. Vão dizer, opa, tem aí uma comida, você não comeu há muito tempo, prepare-se, você tem a probabilidade, você tem uma maior probabilidade de comer esse alimento, então prepara seu corpo para isso. Então, por exemplo, são várias coisas que acontecem, você começa a direcionar a sua visão para o alimento, o cheiro, a própria visão, o cheiro, o som, começa a estimular a secreção de saliva. Então, olha, percebe isso aqui. Se eu falo, nossa, eu quero um bolo de chocolate, só com falar bolo de chocolate, você já começa a salivar. Perceba a sua boca. É legal fazer esse exercício. O seu corpo, agora tem coisa que a gente não sente, por exemplo. Quando você vê essa comida, o seu estômago começa a secretar também suco gástrico. Um pouquinho, não é tanto, né? Um pouquinho de suco gástrico, preparando o estômago para essa refeição. Seu intestino também começa a mover os produtos da digestão que estão lá. Que elegante. Produtos da digestão que estão lá. Empurrar um pouquinho mais para baixo, para que tenha mais espaço esse alimento. E você, claro, com outros sistemas, você começa a ter motivação para comer esse alimento. Aí, claro, quando já chega a hora de comer, essas sensações iniciais se intensificam demais. Então, a salivação, quando você come, é muito importante. E a intensidade, aqui importante é a intensidade, aumenta. E quanto vai passando isso, quando você tem a parte cefálica, que é a preparação, você tem a fase gástrica, que é o momento que isso começa a estimular várias coisas, o volume, a quantidade lá no estômago, muito importante para sentir maior ou menor saciedade mais ou menos rapidamente. Chega depois uma fase chamada fase de substrato, mas não fica muito visível quando a gente chama de fase de substrato, fica muito abstrato. Então, fase de absorção, fase intestinal, que é de fato a fase que o seu corpo começa a digerir esses nutrientes e fazer aquilo que eu falei anteriormente, que é lançar esses nutrientes na corrente sanguínea e metabolizá-lo. Nessa fase você já está saciado. Quanto você vai passando pelas fases, você vai aumentando a sua saciedade. E claro, essa regulação das fases tem alguns hormônios que eu tenho que falar, que pelo menos você tem que ter ouvido na vida, na minha opinião. É uma coisa de, mas repito, eu não sou profissional da saúde. Eu não me importo, você tem que ter uma noção de como isso funciona, para que você sinta, como você sente fome e saciedade através de certos hormônios que são muito importantes. Então vamos lá. Então, hormônios que produzem a fome, que vem, por exemplo, a grelina. A grelina é produzida lá no seu estômago. Quando, pensa comigo, o estômago é como se fosse uma sacola. Eu ia falar, nossa, se você nunca pegou um estômago, imagine, mas ia ficar bem estranho. Nas classes de anatomia que eu tive aqui na UF, eu tive o privilégio de tocar um estômago, um privilégio mesmo. Estômago real, né? De um estômago real, e é uma sacola mesmo. Quando você se alimenta, essa sacola, do mesmo jeito que lá na sacola do supermercado, essa falta de pressão, né, como a gente tava falando, porque não tem volume de alimentos, vão fazer que seja secretado um hormônio chamado grelina, que vai através
que vai sinalizar lá pro nosso cérebro: eita, cadê o alimento mesmo? Estimula aí o menino para comer, porque o estômago já está sentindo essa falta de volume dos alimentos. É bem importante até falar, agora que estou falando sobre isso, que as nossas vísceras, então intestino, estômago, se comunica diretamente para o nosso cérebro através do nervo vago e através de outros nervos, sinalizando o que está acontecendo. Então, quando você está cheio, sinaliza. Quando falta comida, sinaliza. Quando você come algo que não caiu tão bem, sinaliza também. Tudo é compartilhado, tudo que está acontecendo aqui no seu estômago, no seu intestino, interfere sim no seu psicológico. Por isso é importante ter, vamos dizer assim, as coisas no dia, fazer o cocô diariamente, fazer a digestão corretamente, porque o que acontece no seu estômago, no seu intestino, nas suas vísceras, se comunica com o seu cérebro e produz esse mal-estar, que não é legal, vamos combinar, e que não é, não dá para ignorar. Quando você sente fome, quando você sente saciedade, quando você não consegue ver mais um alimento, uma coisa muito real, psicológica mesmo. Então a grelina, né, estimula o apetite, através da distensão gástrica. Tem outros hormônios, vou nomear, tá? Tem a CCK, que se chama colecistoquinina, que aumenta a saciedade muito fortemente. E você pode falar, nossa, tá aqui, né? Tá aqui, a chave tá aqui, né? Vamos lá, vamos entender como funciona. É liberado lá no intestino delgado, principalmente depois tem uma mangueirinha, não é assim, que conecta o estômago com a mangueira, vamos dizer assim, que é o intestino delgado, que a parte inicial é chamada de duodeno. Então, vamos lembrar rapidinho. Lá no estômago a gente tem acidez lá no talo. Pá, pH, uma acidez muito, muito alta. E o alimento que chega lá, no início da porção do intestino, precisa diminuir esse pH, essa acidez, para que não tenha lesão. Lesão de úlceras, por exemplo. Lesão de corrosão mesmo da parede. É um ácido muito forte, gente. É ácido clorídrico, não é brincadeira não. Então, quando está chegando esse alimento, você estimula a liberação dos sucos pancreáticos, que vão diminuir essa acidez, vão permitir que essa acidez seja reduzida e até alcalinize, seu pH fique mais alto, ao longo, mais neutro e depois mais alto. Primeiro neutraliza, mas permite que essa neutralização do ácido aconteça lá na porção inicial, é bem importante que isso aconteça. Como você estimula o colicistoquinina? É através da gordura, principalmente, através de ácidos graxos e através de aminoácidos. Então, por exemplo, na gordura da picanha, estimula a saciedade. Você termina comendo menos, claro, você já está comendo proteína já tem um efeito saciatório bastante alto. Você aumenta com a gordura o poder de saciedade e você chega nesse ponto de, poxa, não quero mais rapidamente. Então, obviamente que isso aqui é uma coisa muito generalista, né? Mas em público saudável, a redução da gordura da picanha não tem muito sentido. Você estimula mais rapidamente a saciedade, chega mais rapidamente na saciedade. Claro, a gordura tem por grama muita mais caloria, isso é uma coisa que não dá para ignorar. Mas pelo menos eu não gosto de tirar a gordura da carne porque me dá mais saciedade mais rapidamente e porque deixa a carne mais gostosa. Aí o pessoal fala, nossa, então se isso aqui é hormônio da saciedade, é só botar colecistoquinina no pessoal. Porém, CCK, né, vamos reduzir aqui as palavras difíceis nesse sentido. O CCK também é um neurotransmissor, ou seja, atua lá no cérebro
e é relacionado como um ansiogênico, promove a ansiedade. Então, não é legal botar na balança numa sociedade já muito estressada, mais ansiedade no pessoal. Então, essa formulação não deu muito certo, principalmente por essa questão de que os pacientes ficavam muito mais ansiosos, estava lá na amígdala, aí deu um monte de BO, e no final das contas não terminou dando certo essa suplementação de CCK. Mas, repito, é estimulada quando você come a gordura da picanha, quando você come gordura natural. E é bem importante também para a secreção de sucos da bile, certo? Então também tem outros hormônios que atuam lá no intestino, muito famoso atualmente GLP-1, virou bem famoso por causa do Ozempic, promove a saciedade, então estimula. Tem a questão, como falei lá, da distensão gástrica, então o volume que vai pressionando as paredes através do nervo vago lá conectado com o tronco encefálico, com o cérebro, o encéfalo, vão sinalizar, cara, pode tá de boa aqui, que a gente tem alimento, pode segurar um pouquinho mais essa roda, a gente tá saciado ou não, não tem nada aqui, estimula aí a fome que a gente tá usando a nossa reserva de gordura. E claro, também tem a insulina, não falar dela ia deixar o episódio muito incompleto, vou beber um pouquinho de água. Não falar desse episódio sobre insulina ia deixá-lo muito incompleto. Então, como falei, a insulina é secretada quando a glicemia aumenta, para deixá-la num estado basal novamente, estimula a saciedade. Na fase cefálica, eu não sabia disso aqui, não sei se isso aqui pode ser interessante para você que está do outro lado me escutando, mas na fase cefálica, né, na parte de preparação do consumir alimentar, a gente libera um pouquinho de insulina lá no nosso pâncreas, na nossa célula beta, a gente libera um pouquinho de insulina preparando o nosso corpo também. E na fase gástrica, principalmente na fase de distensão, principalmente na fase de absorção dos nutrientes, a gente tem aumento maior da concentração de insulina, claro, em resposta ao aumento da glicemia, até voltar aos níveis padrão da glicemia. E nesse sentido, em questão da saciedade da insulina, funciona bem parecido com o que a gente comentou sobre a leptina anteriormente. Funciona bem parecido em algumas regiões lá do hipotálamo, principalmente a região lateral. Está relacionado com lá do hipotálamo. Certo? E para terminar rapidinho aqui o episódio, falta a última parte. Não sei quanto tempo vai ficar esse episódio, mas como eu falei, era um assunto bem denso. Só para lembrar, né? A gente falou sobre a leptina, terminou falando sobre a leptina, descobrimento da leptina, sobre alguns hormônios que interferem na saciedade, sobre as diferentes fases. Tem a fase cefálica, a fase gástrica, a fase de absorção. A gente terminou falando sobre a motivação do alimento, como o nosso corpo controla no curto e no longo prazo, a motivação, como essa motivação aumenta, e agora é que vai voar a sua cabeça a parte da motivação e recompensa, porque é a coisa mais atacada, como comentei no episódio passado, e de fato é a vez de profundizar um pouquinho mais nesse sistema de recompensa, porque ver apenas a comida, ver apenas a ingestão de comida, uma questão meramente biológica, é totalmente incompleto e não considera muito a questão psicológica do paciente, o porquê esse alimento é consumido, o que o paciente sente quando esse alimento é consumido. Então, para duas pessoas de diferentes realidades, o mesmo alimento, por exemplo, uma maçã, representa uma coisa gostosa para uma, e para outra pode representar algum trauma, algum evento triste, algum evento doloroso para a vida da outra. Então, sim, a motivação para ver se essa pessoa vai consumir ou não esse alimento é muito importante. Como falei no episódio passado, é bem importante para contextualizar quem não assistiu. E quem não assistiu, eu recomendo muito que você vá lá também e assista. A gente fala de outras coisas bem interessantes de fome, saciedade e apetite. A motivação
aumenta as chances de um comportamento acontecer. Digere isso aí. Digere essa informação. A motivação aumenta ou diminui, claro, a probabilidade de um comportamento acontecer. Então vamos lá. Tirando um pouquinho a parte alimentar. É mais provável que se você está num ambiente frio, vamos supor, numa sala com o ar-condicionado lá em 16 batendo na sua nuca, frio pra caramba, você sinta a motivação, por exemplo, de sair da sala, na procura de aquecer um pouquinho o seu corpo, do que se a sala estiver quente, do que se a sala estiver numa temperatura confortável e você conseguir prestar atenção, por exemplo, na aula que está acontecendo. A probabilidade de você levantar a mão para pedir o ar acondicionado é maior quando você está com muito frio ou com muito calor. Quando o corpo sente que está frio, quando o corpo sente que está com calor. A probabilidade de ir para um banheiro no meio de uma aula, no meio do trabalho, no meio da reunião, aumenta dependendo da quantidade de água que você bebeu antes ou depois. Você concorda comigo? Então a motivação depende muito, claro, do contexto e da probabilidade de um comportamento acontecer. Agora na parte da alimentação, claro, que é o nosso foco aqui. Depende quando você fez a última ingestão, a sua motivação aumenta ou diminui. Será que foi há 3 dias que você fez a última refeição? Provavelmente a sua motivação por comer seja comer o mundo inteiro e você vai lá e come pedra no chão. É isso. Você come tudo que tiver na frente. Então, a gente, para falar da motivação, tem que falar do neurotransmissor muito importante, muito falado, que é um tema que particularmente adoro falar sobre, que é sobre a dopamina. A dopamina tem se falado como se fosse hormônio do prazer, mas na realidade tem se visto mais para a procura do prazer, para o valor que a procura do prazer dá, da recompensa, da antecipação da recompensa. É diferente, né? Depende muito da área do cérebro que a gente esteja falando, tem funções totalmente diferentes. Por exemplo, a dopamina tem relação com o início do movimento, com a motivação do início do movimento. Então, pessoas que têm deficiência nessa dopamina têm sido relacionado com o Parkinson. Também tem questão de liberação de hormônios hipofisários e tal, mas na realidade o que a gente se importa mesmo é a dopamina, que atua na área tegmental ventral. E na realidade é no tegmento, na amígdala e no hipocampo, que vão chamar um sistema que a gente vai chamar de mesolímbico. Não é o único sistema que a dopamina usa, também tem a questão cortical, mas não é, até agora, o nosso foco. Vamos lá para o contexto alimentar. O desejo, a palavra que clara, é a palavra desejo, wanting. Depende muito, claro, do seu estado fisiológico. Se você tem fome, sua dopamina tá lá no talo procurando comida, desejo o que for. Então, por exemplo, é diferente ver o mesmo milkshake quando você está fazendo uma dieta restritiva do que depois que você comeu. A explosão mesmo, a quantidade de dopamina é totalmente diferente, porque você quer realmente um milkshake. Você vê, você lembra quando comeu um milkshake, você lembra como isso te fez sentir. O cérebro faz esse cálculo em milissegundos. Nossa, na vez que eu tomei aquele milkshake, eu tava com minha família, num ambiente gostoso. O cérebro faz essa conta, vai lembrando, vai se encantando pelo milkshake. E quando você tá restringindo ele, o seu desejo aumenta 35 milhões de vezes. Tô exagerando, né, galera? Seu desejo aumenta muito mais quando a gente vê esse milkshake. Inclusive, só fazendo um pequeno parêntese, eu dei o exemplo desse milkshake, tá no livro Behave. Tem uma coisa bem interessante dos seres humanos, que os cachorros, por exemplo, perceba isso.
mesmo depois de comer, se você deixa um sinal de, por exemplo, de uma carne, eles vão ficar doidos do mesmo jeito como se não tivessem comido. Eles comem até estourar mesmo. Mas se você, depois de tomar um milkshake, tem o, uma publicidade de milkshake, provavelmente você não sinta aquele desejo. Por quê? Porque você já alcançou a saciedade e o desejo específico por esse milkshake. Você já ficou, disse assim, saturado. Você ficou saturado já por esse estímulo e provavelmente você não quer. Diminui a sua motivação pelo milkshake. Em outros animais não funciona necessariamente dessa forma. Então, a dopamina se baseia muito em expectativa e confiança. Então, trocando agora esse exemplo, né? Esse chocolate me vai fazer sentir melhor. Você dá um valor da recompensa. Você faz, na realidade, você dá o valor, claro, você faz uma conta matemática, repito, em milissegundos de vale a pena levantar e pegar esse chocolate? Ou não, não vale a pena pegar esse chocolate. É por isso que na formação de um hábito, isso aqui já é bem generalista, né? Mas na formação de um hábito, é bem importante que você regule o ambiente que você está. Então, por exemplo, no episódio passado, dei o exemplo de deixar as comidas preparadas no momento que você está fazendo jejum. É uma boa ideia. Mas também não se submeter ao esforço desnecessário, porque você vai se render. Então, por exemplo, se você tem chocolate na sua geladeira, a probabilidade de comer esse chocolate quando estiver em casa, quando estiver entediado, é muito maior. Então, sim, é importante, por exemplo, se você quer deixar de comer todo o chocolate toda semana, pode ser relevante você deixar de ter acesso fácil ao chocolate. Porque se você tem aquele desejo de chocolate, vai ter que sair de casa, vai ter que ir para o mercado caminhando em carro que fica, vamos supor, a 5 minutos, falar bom dia com o senhor Luiz que está lá te atendendo, pegar o chocolate, voltar para casa, voltar. É um trabalho muito diferente a quando você tem a facilidade do acesso e a recompensa gigante, que é saboroso. Vamos combinar, como eu falei lá, é saboroso um chocolate, é saboroso um milkshake. Mas o nosso cérebro faz, o que tem que ficar claro agora, que o nosso cérebro faz essa conta matemática, conta aritmética, quanta energia eu gasto para qual recompensa, para qual confiança. Será que no passado isso me fez sentir bem? Não. Então não vou, não tenho motivos para ir, não tenho motivos suficientes para voltar para lá. E tem algumas variáveis próprias no alimento que a gente chama de variáveis intrínsecas à escolha alimentar, que é, como eu falei agora, é gostoso. Cara, chocolate não é a mesma coisa, mesmo cerebralmente, a gente vai falar isso agora mesmo. É diferente para o seu cérebro processar dois alimentos com a mesma quantidade de caloria, vamos supor, então um hambúrguer com 800 calorias, hambúrguer de um fast food, e um prato de, vamos supor, 100 gramas de carne, 100 gramas, 150 gramas, 100 gramas de arroz, uma salada, uma porção de frutas, que no final das contas, vamos hipotetizar esse caso, tem as mesmas 800 calorias. Por que é diferente comer um hambúrguer do que comer um prato saudável? Porque é mais gostoso o hambúrguer, é mais palatável. Vamos lá. Então, quando você come o prato saudável, vamos dizer assim, você está criando um repertório novo de sabores, do arroz diferente que você fez, que sua mãe fez no passado, porção de frutas, o seu corpo também se acostuma ao que você dá. Então, se você dá uma porção de frutas, porção de vegetais, seu corpo começa aos poucos, claro, a se acostumar com essa refeição e ser, principalmente o que eu tô querendo chegar, é que lá no, lembra que eu falei do hipotálamo e tal? A saciedade chega por aí, chega através desse sistema. Claro, tem que ser gostoso.
evidentemente. A motivação de comer também tem que acontecer por isso, que é gostoso. E você sente a saciedade depois que come, e pronto, comer a porção de fruta, já tem um docinho, morreu. Morreu a flor, como minha mãe fala. Só que com o hambúrguer acontece uma coisa diferente porque termina atuando em outra área. Vamos lá, a digestão termina sendo igual. As fases que eu falei, né? Fase cefálica, a fase estomacal, a fase gástrica e a fase do intestino absortiva são as mesmas, as mesmas. No entanto, a questão não é tanto aí. A questão não para aí. A questão é o querer. Então, quando você está comendo hambúrguer, quando você, quando seus sentidos falam para seu cérebro, cara, isso aqui tá muito gostoso, mesmo com o seu hipotálamo falando, cara, já deu 800 calorias, não preciso de mais. Outro sistema que a gente vai chamar agora de uma regulação não hemostática, que vem do sistema de recompensa, lá do dopamina, atuando lá na região mesolímbica, se o cérebro vai falar, cara, tô nem aí se bateu 800 cacau, eu quero esse hambúrguer. Isso aqui, eu não fiquei saciado com esse hambúrguer, eu quero também acompanhá-lo com batata. Depois da batata eu quero um sorvete, pra terminar com docinho. Tá vendo que é diferente? É por isso, por exemplo, que comer sujo, vamos dizer assim, como o povo fala na internet, comer sujo, é mais difícil de controlar as porções. Eu, por exemplo, meu ponto fraco, mas assim, não é o ponto fraco, já nem considero ponto fraco. É o doce de leite, eu sou vulnerável ao doce de leite. Coisa mais gostosa que tem é doce de leite acompanhado sozinho, como você quiser, cara. Sorvete de doce de leite. Todas as versões do doce de leite, cara, eu gosto. Você acha que eu vou comer apenas uma colher? Não, cara. Tem no cérebro gritando, ei, isso aqui tá muito bom, come outra colher. Ah, quantas calorias tem? Ah, não tô nem aí. É no cérebro falando, cara. É uma regulação não hemostática que independe das necessidades calóricas, que é pelo querer, eu quero, eu desejo. Eu desejo batata. Eu desejo. Agora, vamos lá. Isso aí na internet chama comer sujo. Comer limpo é mais difícil porque você tem que criar repertório do paladar. Mas no equilíbrio, gente, juro pra você, no equilíbrio, você evitando, claro, comer produtos ultraprocessados, comer mais frutas, coisas in naturas, porções de carne, claro, se você come carne, já é muito importante. Já faz uma regulação pra caramba. Mas você tem que entender que seu cérebro tem outro sistema, a palavra não independente porque trabalha em conjunto, que trabalha junto a esse sistema homeostático, dizendo, cara, tô nem aí se bateu caloria. Tá gostoso. Eu quero outra porção de tacos, eu quero outra porção de não sei o que. Eu quero por quê? Porque tá gostoso. Quero outro sorvete. Quero outra batata. Mas claro, também não funciona apenas com isso. Tem a nossa região cortical, nosso córtex, a nossa corteza, que está relacionado muito no planejamento. E vai falar, ei, já, é gostoso, mas já foi. Já não quero comer mais, já tô sentindo sinais de saciedade chegando, já posso parar por aqui, mesmo sabendo que é gostoso pra caramba. A gente tem esse freio. E claro, o desregulamento desse freio, quando esse freio pisa mais fraco, você se deixa levar mais pelas suas emoções, que caracteriza um comer emocional, que é totalmente normal. Sem... Cara, aqui não existe bom ou ruim. A gente não é fechar essas coisas apenas em regulação não hemostática, regulação hemostática, regulação de longo prazo, regulação de curto prazo. Se você chegou até esse ponto do episódio, você está vendo que é uma coisa muito complexa, que vai desde qualidades sensoriais do alimento, sensações próprias e seu próprio cérebro. Esse é o ponto auge do entendimento. É uma coisa complexa pra caramba. Então, quando o povo simplifica demais, não, é porque você tem que comer o que não gosta.
você não vai comer o que você gosta sustentadamente por muito tempo. Por quê? Porque a motivação da comida, da dopamina, vamos dizer assim, a motivação tá no próximo bocado, tá na próxima, tá no próximo bocado. Não tá pensando se você vai, aquele planejamento de longo prazo, de, nossa, daqui a 7 meses vou estrear aquele biquíni. Seu cérebro tá nem aí, cara. O cérebro tá pensando agora, agora, que eu vou comer agora, que vai me fazer sentir bem. É isso que o cérebro tá pensando, cara. Então, sim, você pode controlar isso, mas às vezes você não pode. Aí vem uma intervenção de um profissional da área da saúde. Por enquanto, não sou eu sou estudante de nutrição, como eu falei lá no início. Questões psicológicas, analisando as vulnerabilidades. Cara, isso aqui é uma área gigante. Gigante de intervenção psicológica mesmo. E ainda assim, com tudo que eu falei agora, não venha falar que eu falei que existe vício em comida. Através da justificativa de que eu falei, nossa, tem uma regulação não hemostática. É vício. A gente tem vício em chocolate, tenho vício em chocolate, tenho. É... Não existe. Não existe. Eu repito, vou fazer um episódio lá na frente sobre isso. Que você jogue dopamina porque você vê um chocolate não significa que você tem vício. Comida não pode ser tratado do mesmo jeito que uma droga. Não pode. São duas coisas diferentes, são duas necessidades diferentes. Claro que tem gente que tem desregulações alimentares, que é o que infelizmente acontece hoje. Mas vício em comida ainda não é classificado. Ainda é algo muito debatido e eu quero deixar a minha opinião baseada em fatos, em ciência, em dados, em coisa, em algo material, em algo que eu possa me justificar. Falar por falar, cara, é fácil. Como eu falei lá no início, já para ir fechando o episódio, como eu falei lá no início, cara, chegar a essas conclusões me tomaram, primeiro, muito tempo, uma leitura pesada, que eu tô tentando simplificá-la aqui para vocês, claro, e principalmente energia, cara. É difícil estudar esses bagulho, não é nessa linguagem tão bonitinha que eu tô falando, não é fácil. E aí chega a gente que fala que é fácil. Cara, não é, abre o caralho do livro. Putz, desculpa aí o desabafo final, mas é muito complexo. O importante, se você, repito, não é da área da saúde, que você tenha noção que isso existe. Noção. Cara, não tô preocupado se você sabe o gene que produz o CCK, não tô nem, cara, isso aí já é pra outra gente. Mas que é complexo pra caramba. Que a motivação é complexa pra caramba. Que a dopamina é complexa pra caramba. Eu espero que esse episódio tenha ficado completo. Caso tenha surgido alguma dúvida, eu respondo. Pode mandar pra mim sem nenhum problema. Caso saiba responder, caso não, eu pergunto para alguém que sabe mais do que eu nessa área, nessa questão e respondo. Não vou perguntar pro chat se você tá perguntando isso. E nos vemos nos próximos episódios. Assistam o segundo episódio, eu gostei bastante de gravar. E o último para complementar esse episódio. Então, desde já, muito obrigado. Espero que tenha ajudado aqui em algo. Obrigado, valeu, tchau.